E aí, pessoal, um pedido do Grêmio, forte pedido do Grêmio, e a dificuldade de trabalhar o psicológico neste momento. As duas coisas estão se encontrando e nós temos que falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é da LR Energia Solar, placas solares para diminuir a conta da sua luz, em uma empresa que está fazendo uma campanha para ajudar o povo de Canoas, a sua terra, a terra da LR Energia Solar, que fez mais de 1000 projetos por todo o estado e que continua enfrentando fortemente a dificuldade neste momento. Conheça a LR Energia Solar. Entre no link, converse com eles, coloque, diminui a conta da sua luz, diminua a conta da sua luz e, claro, ajude também, em cada contrato, valores para a comunidade de Canoas. Gente, o Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, que está acompanhando o Grêmio em loco, revela alguns bastidores dos dirigentes do Grêmio, o cuidado dos dirigentes do Grêmio e também a dificuldade de se trabalhar a parte mental dos jogadores e do staff do Grêmio. Ontem, na entrevista coletiva, o Renato se emocionou, tocado pelo momento dos seus atletas e, claro, pelo momento também dos seus familiares aqui e todas as suas relações. Renato que foi resgatado no hotel, acabou indo para o Rio de Janeiro, fez de lá muitas doações, esteve presente neste aspecto, mas não é propriamente sobre o Renato. O Renato talvez seja o resultado. O choro do Renato ontem, para mim, é um resultado do que ele ouviu. O Renato absorve muito os trabalhos do grupo de jogadores e ele, de alguma maneira, e ele sempre foi um cara muito emocional, e ele externou aquele sentimento ali, que é um sentimento coletivo. Eu até, quando falo sobre isso, eu acho que é muito difícil a gente transformar num coletivo as dores, porque as dores são muito diferentes. Tem gente que perdeu casa, tem gente que perdeu familiares, tem gente que perdeu emprego, tem gente que perdeu empresa. Então é difícil tu colocar tudo num ponto. O fato é que o gaúcho tá doído, muito machucado. E isso está refletindo em várias ações. Eu gostei muito de saber esse bastidor que o Rodrigo falou, porque o Rodrigo disse que os dirigentes do Grêmio estão fazendo uma espécie de mutirão para conversar com rádios locais, rádios do interior de Santa Catarina, rádios do Paraná, rádios do interior do Paraná, rádios que têm abrangência a gremistas que normalmente não são gremistas que iriam ao futebol. E o Grêmio está pensando isso não pela renda, não. Por ter dentro do jogo do Grêmio contra o The Strongest, que é uma decisão de Copa do Mundo para o Grêmio, uma sensação de acolhimento. E isso em cima dos atletas. Pelo que está sendo relatado, e a gente não está acompanhando porque a gente não está em nenhum treinamento, mas pela palavra do Renato e pela palavra do Alberto Guerra e também pelos relatos do Rodrigo, que é o único repórter que está lá todo o tempo, existe um medo do Grêmio, uma preocupação importante do Grêmio sobre como está a força mental dos jogadores. O Renato usou mais de uma vez a expressão "tá muito difícil". Tá muito difícil. E o psicológico no jogo, no futebol, ele é fundamental. Aí vai se dizer, pô, César, jogador de futebol, os caras são ricos. Eu dei ontem no sala o exemplo do Vieri, zagueiro que tá treinando lá. O Vieri recebeu doações porque a família dele ficou embaixo d'água, porque ele ficou embaixo d'água e ele não é rico. Ele tá começando a sua vida. Então, o Vieri está longe do familiar dele, que está recebendo doação aqui. Então, esse é o quadro. Ah, mas tem o rico? Tem. Eu não posso comparar o Vieri ao Carbajo, que foi para o Uruguai, ficou lá e tal. É diferente.
Por isso é que eu não crio uma linha coletiva. Mas quando tu tem muito impacto em qualquer ambiente, esse ambiente também fica muito sanguíneo, né? Tocado. Eu não sou psiquiatra, não psicólogo, enfim, mas a gente sofre junto. Nós aqui, quem está vivendo em Porto Alegre, está muito machucado. Mesmo com luz, com água, sem estar embaixo de alguma enchente. Imagina quem está. Então, dentro deste quadro, me parece que esse apelo ou pedido do Grêmio é algo importante da gente relatar aqui e principalmente também fazer eco ao que está fazendo o presidente, ao que está fazendo o Renato, ao que está fazendo o contexto do Grêmio. No mutirão de chamar pessoas e principalmente na ideia de fortalecimento mental através das pessoas. Eu tenho uma leitura de que no médio prazo, daqui a 2, 3, 4 semanas, esse grupo vai se fortalecer muito mentalmente. Porque a dor também é uma coisa que fortalece. Num primeiro momento ela machuca, joga para o chão e depois ela vem com muita garra e muita gana, exatamente pelo mesmo motivo. Se hoje a gente escuta muita dor, a gente vai escutar muita vontade de voltar, de vencer, de lutar. E é em cima exatamente dessa realidade que eu espero que o Grêmio se fortaleça muito. E vou fazer, claro, sempre muita força para isso. E aí não só o Grêmio, né? As pessoas de Porto Alegre, as pessoas do Rio Grande do Sul, as pessoas impactadas pela tragédia climática, maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Então, vamos tentar entender isso. Ontem, à tarde, nós tínhamos 14 mil ingressos vendidos. Nós temos uma possibilidade de botar 30 mil torcedores. Quem puder ir, e aqui esse canal a gente sabe conversa muito com Santa Catarina, muito com o Paraná também. Quem puder ir, vá. Coloque o seu voto de confiança na sua força. Uma pessoa que sai do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, ou que tem a condição do interior do Rio Grande do Sul também de viajar, mesmo diante do caos das estradas, vá. Saiba que a sua força, quando chegar no coletivo, ela vai ampliar o coração. E ela vai transformar esse medo em esperança. Em vontade. Vamos tentar ter 30 mil lá. Vamos entender o pedido do Grêmio. E em cima do pedido do Grêmio, vamos tentar construir algo muito positivo, que é a união de forças para que a gente reverta. Eu estou falando de futebol aqui. É óbvio que o futebol não é a coisa mais importante quando a gente vê dificuldades muito maiores aqui. Mas o Grêmio fez um pedido. E esse espaço aqui está entrando de cabeça nessa ideia de que o pedido do Grêmio vai ser atendido. Vamos lotar o Couto Pereira quarta-feira. Esse é o pedido do Grêmio. E essa é a força que a gente está fazendo. Mentalmente, o time não está bem. E eu tenho certeza que isso só vai conseguir ser vencido se tiver a força de quem faz o Grêmio, a torcida. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.